Senhoras e senhores, tudo bem? Saúde a todos com a paz de Cristo, muito obrigado, você curtindo, compartilhando, sempre se inscrevendo nesse canal, tá bom? O ministro Alexandre de Moraes decidiu agora há pouco sobre o INSS. Vamos falar também da Carol Detoni. Isso mesmo, tem mais informações? Tem um monte. Que o Cláudio Castro também pede ajuda aqui a Donald Trump, né? A Donald Trump. E também nós temos aqui expulsão de servidora municipal, tá? Expulsa do PL. Por que ela foi expulsa? Nós vamos te falar, beleza? Parabéns aí o Valdemar, né? Por expulsar ela, né? Pisou na bola, né, pessoal? Pisou na bola, tem que ser expulsa. E o ministro, então, decidiu sobre o INSS. Tá aí, ó. Quer ver? Ratificada da decisão do ministro Alexandre de Moraes no habeas corpus 263647 relativo ao depoente, na qual consta o seguinte: o paciente tem o dever de se manifestar sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da CPMI, devendo, contudo, ser assegurada a garantia de não autoincriminação se instado a responder a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo ou em sua incriminação. Então, quero pedir aqui aos dois doutores Emanuel a gentileza de observarmos essa questão. Todas as vezes que houver uma pergunta que possa haver incriminação, eu peço aos senhores que orientem para que ele permaneça em silêncio, ok? Mas nas demais, ele terá de se manifestar como está aqui no habeas corpus que nós recebemos. Leio agora a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Concedo em parte o habeas corpus nos termos seguintes: manter o efeito convocatório, tendo o paciente na condição de testemunha, vamos deixar isso claro aqui, o dever legal de se manifestar sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, estando, entretanto, assegurado o direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação, se instado a responder perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo ou em sua incriminação. Tá aí. O ministro Alexandre de Moraes, deixa eu voltar aqui. O ministro Alexandre de Moraes, então, o que ele fez? Ele concedeu habeas corpus para o Abraão, tá, pessoal, da Cruz, presidente da CBPA, a depor a depor na CPMI, em partes, né? Então, aquela velha história, né? De ficar calado, não se comprometer. Mas por que? Uma hora um decide, outra hora o outro decide. Já reparou? Tem ministro que fala, pode ficar calado. Outra coisa. É porque, pessoal, é o seguinte: cada investigado que vai ser ouvido, ele entra com habeas corpus para poder ficar calado. E esse habeas corpus, ele é sorteado lá no Supremo, entre os 10 que lá estão. Sendo que Barroso aposentou, né? Então, esse habeas corpus, ele é distribuído e sorteado. E dessa vez caiu Moraes, né? E Moraes não fez diferente dos outros, né? Mas o relator é o Mendonça, tá? Isso não tem nada a ver com a relatoria. Relatoria é outra coisa. Agora nós temos que ver as questões individuais de cada paciente, que a gente chama, né? Chama de paciente. Vamos lá. PL expulsa Amanda. Aqui, causa animal, usar um espaço desse para causa animal, enfia os cachorros no meio do cu, meu. Ixi! Entendeu? Com quem que o Latorre conversou isso? Conversou com o Luciano? O Latorre tem que passar pra gente o que ele conversa, porque se não coloca ele nesses negócios aí, que não vira. Entendeu? Então, eu mandei esse áudio pro Latorre, acho que foi na sexta, ou segunda-feira, ou ontem, não lembro. Mas ele não me deu resposta, entendeu? Ele tá desesperado com as emendas, mas ele não me deu resposta. Bom, tá aí falando das emendas. Tá falando das emendas.
Essa senhora... Causa animal, usar um espaço desse para causa animal, enfia os cachorros no meio do cu, meu. Entendeu? Com quem que o Latorre conversou isso? Que fala mais... vamos lá. PR de Rio Claro, no interior de São Paulo, um abraço ao meu povo querido de São Paulo, expulsou a servidora municipal licenciada Amanda Servidoni. Em áudios, Amanda negociou emendas parlamentares e etc, né? Deu um concurso público encaminhado a uma estrada aqui. Rapaz, o Metrópolis trouxe essa bomba aí, tá? E... tava negociando emenda, né, pessoal? Tava negociando emenda. Beleza? E aí o PL expulsou ela. Muito bem expulsado, né? Se a gente defende uma coisa, não vamos querer que isso aconteça, né, dentro do partido. O governo do Rio de Janeiro solicitou a inclusão dos vermelhinhos na lista de sanções dos Estados Unidos, mais precisamente do escritório de controle de ativos estratégico, aonde que o Moraes está, né? Na sigla em inglês é OFAC. A iniciativa visa aplicar a integrantes da facção aos mesmos mecanismos legais usados pelos Estados Unidos contra organizações criminosas. Segundo o documento sigiloso obtido pelo Metrópolis, os vermelhinhos é classificado como grupo de organização terrorista insurgente. O reconhecimento formal do comando com organização terrorista transnacional de acordo com as normas dos Estados Unidos. É o que o governo quer. Tá certo, né? Tá certo. Tudo que for para poder atrapalhar a vida dessa bandidagem, eu acho que tá de bom tamanho. Tá? É atrapalhar a vida deles, pessoal. Dar prejuízo, enfim, né? É isso aí. Tem que dar moleza para essa cambada de vagabundo, não, tá? Tudo que for. Só que o Lula, né? O Lula não quer, né, pessoal? O Lula não quer, tá? Tá? Tarcísio diz a Moraes que o STF pode contar com ele. O mesmo STF que persegue jornalista, cala conservadores e rasga a Constituição. Tarcísio foi lá no Supremo, fez as pazes, jantou na casa de Gilmar Mendes e fez as pazes, então, com Alexandre de Moraes. E prometeu Alexandre de Moraes a não mais atacá-lo, né? Atacá-lo. Tá aí, ó. Fizeram as pazes. Mas foi só amor, pra lá e pra cá. E ele prometeu não se envolver mais com anistia, né? Ele que começou a se meter com anistia, estava indo muito bem, mas depois ele recuou, tá bom? Ele recuou. Então, aí está a situação desse cidadão, que eu vou te falar a verdade, viu, bicho? Esse Tarcísio, ele morde, eu já tinha falado, né? Ele morde e assopra, né? Morde e assopra, né? Tá tendo um mistério, pessoal, sobre a lista. Eu olhei a lista com os nomes que saiu, que foram abatidos lá no morro. O mistério está sendo aquela Japinha, que o nome dela não consta, Penélope, né? Não consta. O que está acontecendo, será, hein? O que está acontecendo com a Penélope, que não é isso aqui? Será que ela realmente não faleceu? Pode isso acontecer? Vamos ver agora, vamos ver. Estava ali atrás, as polícias, e também a gente tem informação de que a Japinha, que é também uma liderança importante, não está entre esses presos, né, Letícia? Uai. O que acontece? A gente teve acesso exclusivo, na noite desse domingo, à lista dos 115 identificados. Foram 117 mortos, para além dos policiais, né, as 4 vítimas, mas a gente só teve acesso a 115 nomes porque, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, 2 ainda não puderam ser dificuldade ali no processo dos exames, né? Não foi possível identificar nem pela arcada dentária, nem pelas digitais.
perdão, mas fontes próximas da coluna, fontes da polícia, confirmaram que não tem chance desses 2 corpos pertencerem à Japinha do CV, que foi o codinome aí que ficou conhecido nos últimos dias após a mega operação e tomou conta das redes sociais. Afinal de contas, tem esse mistério aí, o pessoal está querendo saber, todo mundo se engajou, porque o próprio Metrópolis matéria do vermelho, e, na verdade, o que a gente tem de informação, a coluna Mirelle Pinheiro apurou que não tem nenhum nome feminino entre esses 117 mortos. Então, agora, a gente tenta apurar o que pode ter ocorrido, mas repercutiram várias informações de que ela havia sido morta na mega operação. Olha o mistério aí. A mulher, Letícia, um desses 2 corpos ainda não identificados? O que fontes seguras passaram à coluna é que não há mulheres nesses 2 corpos, por isso a gente cravou que ela não está entre os 117 mortos. Como você tinha me perguntado, em relação aos... A gente apurou também as fichas criminais dessas pessoas, e tem diversos tipos de crimes violentos, assim como a polícia já havia afirmado na sexta-feira em coletiva de imprensa. Então a gente vê que tem homicídio, tem latrocínio, boa parte tem o envolvimento com o tráfico de drogas, tem também esse caso em relação aos mortos, a gente viu que ontem nessa lista tinha pelo menos 2 que respondiam, um deles respondia por estupro coletivo, inclusive. Então, assim, são crimes. Segundo a polícia, pelo menos 12 desses 117 não apresentavam ficha criminal. No entanto, a investigação fez um trabalho minucioso, detalhado, e teve acesso às redes sociais dessas pessoas e constataram indícios de que eles tinham ligação com o comando deles. Então, essas pessoas respondem, na verdade, né? O disfarçado no Instagram. Mistério, então, aí, ó. Você vê que esses 2 corpos que ainda restam, que não é de mulheres, é interessante o que a repórter disse, né? Eles só vão poder ser identificados pela arcada dentária. Você imagina como estão, né? Imagina. Mas eu mostrei em outro vídeo, é porque eles fazem isso aqui, ó. Aqui, ixi, tem uma notícia pra vocês agora, hein? Pancada. Eles fazem isso aqui, ó. 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 Você sabe o que é isso aqui? Você sabe o que é isso aqui? Vocês sabem o que é? É por isso que não dá pra identificar. Ó. Olha o que eles fazem ali. Isso aí é uma caixa de água comum, você pode ver ali, ó, caixa de água, ó. Aí dentro tem jacaré, tá? E esses que estão ali, ó, com o rosto coberto ali, ó. Hein? Olha lá o jacaré se aproximando do cidadão. Olha lá. Tá vendo aí? É isso que eles fazem, pessoal. É isso que eles fazem. Pega o sujeito, joga na caixa e ali tem jacaré. Ó. E aí? E é rival, é morador que não paga as taxas. É isso aí, meu filho. Eles filmam ainda e jogam no grupo deles. Olha aqui, ó. Olha o que aconteceu aqui com o fulano aqui. Hã? Imagina a cena, hein? Imagina a cena, isso acontecendo. Está confirmado. Carol Detoni vai deixar o PL para concorrer ao Senado por Santa Catarina. Mas, Marcelo, por que ela não disputa pelo PL? Não dá para ela disputar no PL, pessoal. Pelo simples fato do Carlos Bolsonaro, ele também vai disputar. E ele é PL.
Ele era Republicanos e agora, o ano passado, ele veio para o PL. Não tem como os dois disputar no mesmo partido. Eles vão seguir juntos, porém, o Carlos e ela vão disputar as vagas, entendeu? Porque se ela ficar no PL, não vai dar certo, né, pessoal? Não vai dar certo. Só vai fazer um se ela ficar no PL, né? Então, ela vai sair do PL, não sei para onde ela vai, né? Soube que seria talvez o Novo, PSC, não sei, tá? Enfim, o partido ainda não sei. Tá discutindo, né? Mas ela tá certa. Se ela quiser concorrer ao Senado, ela tem que sair do PL mesmo, tá? Isso aí eu concordo. Agora, se ela fosse concorrer a deputada, aí poderia ficar, né? Mas as regras, realmente, ela tá certa. Se o Carlos fosse de qualquer outro partido, neste caso, ela poderia ficar no PL. Agora, dois em um partido só, não dá certo, né? Não dá certo. Beleza? Isso aconteceu em São Paulo, né? Com o Salles, né? O Salles. O PL não deu espaço para ele para disputar e saiu do partido, não foi isso? Saiu para disputar. Beleza? Esse é o problema, muitas vezes, que eu sempre falo do PL, pessoal. Tem muita gente boa no PL, que tem muito voto. E isso, às vezes, dá atrito. Porque é muita gente que tem muita voto. O PT fica desesperado atrás de pessoas que têm voto. O PL tem de sobra. Deu para entender? É isso que acontece. Curta, compartilha. Forte abraço.